tiver com suas Bíblias aí, abra no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Verso 5. Está funcionando? Livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Vamos estar começando o verso número 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, esse é um versículo usado no meio evangélico, usado aí fora, como um ditado popular, maldito homem que confia no homem, e assim vai. Mas, olhando para esse texto, eu queria nessa noite que nós traíssemos algumas verdades, e principalmente o contexto no qual esse verso foi escrito, pelo profeta Jeremias, revelado ao profeta Jeremias. E ele diz aqui: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Primeiro, o profeta Jeremias, profeta de Deus, escolhido por Deus, para falar ao seu povo, para falar à nação de Israel. Lembrando que aqui eles estavam no cativeiro, sofrendo por estarem debaixo do cativeiro, e a palavra do profeta sempre servia para que Deus se revelasse ao povo, à nação de Israel, ao seu povo escolhido. Por que será que aqui o Senhor diz para a nação de Israel: maldito o homem que confia no homem? Falando com uma pessoa em particular, mas está falando com a nação de Israel. Para a gente entender isso, vamos voltar no verso 1, Jeremias, capítulo 17, verso 1. Nós vamos estar lendo até o verso de número 10. Jeremias 17, verso 1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ao monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Muda para a gente acompanhar aqui. Verso 4. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Muito bem, volta para mim no verso 1. Irmãos, o profeta Jeremias falando com a nação de Israel, o povo está debaixo do cativeiro, e aqui Deus vai usar o profeta para falar algo muito profundo com a nação de Israel, com o povo de Israel. Mas creio também que é algo muito profundo com cada um de nós, né? Que não somos nação de Israel, mas somos a igreja, também o povo eleito por Deus, escolhido por Deus, para sermos tão filhos quanto, mas também tão obedientes quanto os filhos que ainda se mantêm rebeldes, ou seja, a nação de Israel. E essa palavra aqui, que é uma palavra forte, né, para a nação, é a palavra do mesmo Deus que nós servimos. Não é um antigo Deus, não é outro Deus, mas é o mesmo Deus. O mesmo Deus que nós servimos. E aqui, Deus vai se revelar para a nação de Israel, dizendo algo profundo. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Deus se dirige à nação de Israel dizendo: olha, o pecado de vocês é algo muito profundo. O pecado de vocês é algo abominável aos meus olhos. Por isso que ele usa, né, um ponteiro de ferro com diamante pontiagudo. Por que será diamante na ponta, né? Porque o diamante é o ferro mais duro que tem. Gravado na tábua do seu coração, ou seja, vai internamente, bem profundo. E nas pontas dos seus altares. Qual seria o pecado abominável? Qual seria o pecado, né, que a nação de Israel estaria cometendo a ponto de o Senhor levantar um profeta e se dirigir a essa nação tão duramente, tão profundamente como o profeta Jeremias faz aqui? Verso 2. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos dos outeiros. Deixa muito claro aqui o que? Qual que era o pecado aqui? A idolatria. O povo, né? Vamos lembrar. Quem era esse povo? O mesmo povo que atravessou o Mar Vermelho. O mesmo Deus, o mesmo povo que viu as ações de Deus, o livrar de Deus, o mesmo povo que conhecia a palavra de Deus, o mesmo povo que andou com seus líderes,
E aqui no caso, Jesus está falando, seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros, lugares onde eles faziam o quê? Cultuavam outros deuses, a não ser o Deus de Israel. Verso 3. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Deus manifesta aqui a sua ira. Quando ele fala ao monte do campo, aqui ele está se referindo a Jerusalém, né, de um modo mais poético, né? Ao monte do campo, os teus bens, ó Jerusalém, e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado. Por causa da sua rebeldia. Por causa de vocês não me aceitarem como único Deus, como suficiente Deus, como Deus que a todo momento esteve olhando por vocês. Por causa do pecado em todos os teus territórios. Verso 4. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. E far-te-ei servir os teus inimigos. Na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Irmãos, a figura de Deus, né, sempre foi, e sempre, na maioria das vezes, é uma figura de um Deus bondoso, de um Deus salvador, de um Deus provedor, de um Deus que ama os seus filhos. E isso é verdade. Deus é tudo isso. Mas além de tudo isso, Deus é justiça. E nesse caso aqui, Deus quer deixar muito claro à nação de Israel que por causa dos seus pecados, por causa da sua rebelião, por causa da sua idolatria, por ti mesmo te privarás da herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos. A vida para vocês agora não vai ser fácil. Porque vocês trocaram tudo aquilo que eu tinha prometido e deixaram de confiar em mim. Agora, vocês vão servir os seus inimigos na terra que vocês nem conhecem. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Deus mostra juiz que espera no mínimo dos seus filhos o quê? Obediência, confiança. E o que a nação de Israel estava fazendo aqui? Trocando tudo isso por ídolos. Daí a gente vai chegar agora no versículo que nós começamos a exposição. Verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Qual que é esse contexto? O contexto aqui, ele está falando do quê? Maldito o homem que confia no homem. Eles estavam confiando nos egípcios. Eles estavam confiando nos deuses. Eles estavam confiando nos homens. Por quê? Eles estavam longe de Deus. E Deus diz aqui: não tem confiança em outro a não ser em mim. Vocês precisam confiar apenas em Deus. Maldito o homem que confia no homem, ou qualquer rei que existe por aí, ou qualquer faraó, ou qualquer liderança que exista. Ninguém pode salvar vocês. A confiança
confiança de vocês não deve estar aí. E eu vejo, né, esse ditado muito usado: maldito o homem que confia no homem. Eu não posso confiar no touro, porque ele é homem, o touro não pode confiar em mim, porque eu sou homem. Mas esse texto não está falando disso. Maldito o homem que confia no homem para a salvação. Maldito o homem que confia no homem como Deus. Porque o único digno da nossa confiança é quem? É Deus. É Ele que pode nos livrar. E daqui para frente, agora, Ele vai começar a explicar isso. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. O símbolo do braço aqui é o que, gente? A gente usa o braço para tudo, né? Força, trabalho, né? Dependência. Você não pode fazer de outro homem o seu braço. E aqui ele vai falar: e aparta o quê? O seu coração do Senhor. Confia no outro, confia na política, confia no presidente, confia nos reis, confia nas leis. E isso passa a ser mais importante do que a sua confiança no Senhor. Aparta o seu coração do Senhor. É isso que Deus está condenando na atitude de Israel. Porque isso é condenável. Porque aquele que conhece o Senhor, aquele que de fato e verdade conhece o Senhor, entregou a sua vida para o Senhor, não pode confiar em nada além do que o Senhor. Porque Ele é o único digno da nossa confiança. E aqui ele vai começar, ele vai dar um exemplo, verso 6. Por quê? Porque o homem que confia no outro homem, que confia nessas situações, será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Do deserto, na terra salgada e inabitável. Ele está usando aqui, né, um exemplo de um galho seco, de uma planta que está no deserto. E ele fala solitário. Por que solitário? Né? A palavra de Deus diz: mesmo que sua mãe, né? Acho que o teu irmão não é pai, mas acho que é mãe, né? Mesmo que sua mãe te abandone, o Senhor não te abandonará. Agora, uma mãe abandonar é difícil. Mas mesmo que se isso acontecesse, o Senhor não te abandonaria. E aqui a relação que ele está fazendo é que essa pessoa que confia no homem, que confia numa instituição, que confia no governo, que confia em outro homem, ela será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Por quê? Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, você vai ficar sozinho. A ideia é essa. Não dependa disso. Porque talvez na hora que você mais precisar, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai olhar para cá, vai olhar para lá, e não vai encontrar nada. E ele fala, né, de algo superficial. Em contraste com essa situação, olha o que ele diz no verso 7. Bendito. Agora, de maldito passou o quê? Bendito. Bendito que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito, feliz, bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Basicamente, o que ele está falando para a nação de Israel: vocês deviam ter confiado em mim. Vocês deviam estar adorando nos montes a mim. Vocês deviam demonstrar confiança em mim. Vocês não deviam ter me abandonado. Bendito o homem que
Senhor e cuja esperança é o Senhor. Verso 8. Por quê? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar. Irmãos, olha a relação que ele faz. Agora você não é mais solitário. Agora você é uma árvore plantada junto ao quê? As águas, você está ligado à fonte. Você está ligado àquilo que a planta mais necessita. Você está junto às águas, que tem raízes, que estende as suas raízes para o ribeiro. E o mais importante, não receia quando vem o calor. A ideia aqui, não receia quando vem o calor, é basicamente o seguinte: venha o que vier, passe o que passar, o Senhor está comigo. É confiança, é raiz profunda, é gordura, né? Quem trabalha na roça que sabe. Você pega uma planta, se ela estiver morrendo, se ela estiver fraca, você mexeu nela, ela sai. Ah, mas o calor, a seca, esse ano foi feio, não importa. Ela vai buscar a água lá no fundo, porque ela tem raízes profundas. E é isso aqui que o Senhor está falando. Ele estende as suas raízes para o ribeiro e vai lá longe. E não recebe quando vem o calor. Por quê? Porque quando vem o calor, lá em cima, a raiz embaixo está o quê? Se alimentando. Mas a sua folha continua verde. Basicamente é o seguinte, né? Às vezes tem pessoas, e a gente conhece pessoas assim, que teriam todos os motivos para estar tristes, abatidas, desesperadas, deprimidas. Mas você olha para ela, a folha ainda está verde. Porque ela tem raiz. Talvez o calor esteja intenso. Se fosse outro, já era para ter morrido. Mas ela tem raiz, ela está firmada, ela tem onde buscar o alimento. Né? Se a chuva não vem por cima, a água traz o nutriente por baixo. E o Senhor está comparando a pessoa que confia nele a isso. A pessoa que mesmo em qualquer necessidade, situação, tribulação, ela sabe de onde vem a sua força. Não depende de nada externo, mas depende de quem é interno, da onde ela está plantada, da onde está colocada a sua raiz. Por isso que ele faz a relação com aquela outra planta que está lá no deserto, solitária. Gente, o deserto é o quê? Seco. E ele faz esse paralelo. Mas a sua folha fica verde. E o mais importante, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Isso é muito importante. Porque talvez seja nos momentos mais difíceis que a gente precisa dar fruto. É nos momentos mais difíceis que a gente precisa demonstrar nossa fé. É nos momentos mais difíceis que a gente precisa mostrar nossa confiança em Deus. É nos momentos mais difíceis que nós temos que mostrar para as pessoas que nós temos o quê? Raízes profundas, alicerces. Né? Isso me faz lembrar, né, daquela parábola que o Senhor Jesus contou. Um homem construiu a sua casa sobre a areia, veio o vento, a tempestade, levou a casa, e foi grande a destruição.
Mas aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos ou tempestades, e a sua rocha, a sua casa, continuou intacta. Por quê? Simplesmente porque um é maldito, porque não confia, ou porque confia no homem. E um é bendito, porque a sua confiança não está em homens, pessoas, situações, mas está sempre no Senhor. E agora vai falar algo mais profundo ainda, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Ele está falando de quem aqui? Do homem. Enganoso é o coração. Nossa, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Nenhum de nós é capaz de conhecer o coração do outro. Nem a sua esposa, nem seu esposo, nem sua mãe, nem seu pai, nem seu filho. Nem a pessoa que você mais ama conhece o seu coração, também você não é capaz de conhecer o coração do outro. Mas aqui Deus fala que o coração ele é enganoso, que ele é corrupto. Quem pode conhecer? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Irmãos, o termo aqui, esquadrinho o coração, né? Esquadrinhar é um termo antigo de construção, né? Mas se a gente fosse trazer hoje com um termo mais atual, seria mais ou menos: eu consigo escanear o seu coração. Porque esquadrinhar é poder fazer, né? Medir, olhar, medir, aqui. Deus ele conhece escanear, ele consegue olhar todas as partes, tudo. Ele conhece o nosso coração. Embora sabendo que o nosso coração é o quê? Enganoso e corrupto. Ele já sabe de tudo isso. Porque ele sonda o nosso coração, ele conhece o nosso coração. Eu provo os pensamentos. Aqui começa a ficar mais difícil. Para quê? Para que ele faz isso? Para que ele esquadrinha o coração? Para que ele prova os pensamentos? Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: eu conheço o mais íntimo de cada um de vocês. Eu sei quem você é, eu sei que o seu coração é corrupto, eu sei o que você pensa, eu sei os seus pensamentos, eu sei tudo. Mas de uma coisa eu não abro mão. É que mesmo sabendo quem você é, você precisa saber quem eu sou. Eu sei que você é homem, pecador, corrupto. Mas você precisa saber que eu sou Deus. Que eu sou o Senhor. Que eu faço, que eu realizo, que eu dou, que eu tiro, que eu levanto, que eu faço tudo. Eu sou o Senhor. Provérbios 23, verso 26. Ele diz assim: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos.
Eu sei que seu coração é enganoso. Eu sei que seu coração é corrupto. Mas dá ele para mim. Ele precisa ser meu. Você precisa entregar ele para quem de fato, de verdade, é capaz de fazer algo muito importante. Salmo 37, verso 3. E faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fala. Volta para mim no 3. Confia no Senhor. Faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Confia plenamente no Senhor. Anda retamente diante dos olhos do Senhor. Você precisa confiar, não naquilo que o mundo demonstra que é mais fácil, que é melhor, o caminho mais fácil, o caminho que parece ser mais seguro. Você precisa andar no meu caminho. Ah, se Israel tivesse andado nos caminhos do Senhor. Será que tinha sido escravo? Será que Jerusalém seria destruída, perseguida? Será que o povo judeu tinha passado pelo Holocausto? Por tudo que passou e que passa até hoje. Mas o que a gente viu lá? O que o Senhor falou, né? Aqui no verso 4. Que ele ia mesmo aplicar, sim, a sua pena sobre o povo. Porque o povo estava andando segundo os seus desejos, os seus pensamentos, a sua confiança. Gente, será que Deus não conhece o coração dos judeus, não conhecia o coração dos judeus como Ele conhece o nosso? Eu esquadrinho os corações, eu provo os pensamentos, diz o Senhor. Eu já sei quem vocês são, só que tem um detalhe. Mesmo sabendo quem vocês são, eu quero que vocês confiem em mim, que vocês me reconheçam como Deus provedor, como Deus salvador, como Deus que, mesmo conhecendo seus filhos pecadores, continua os amando. Volta lá para mim, Jeremias 17. Verso 10. Eu, Senhor, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Irmãos, esse provar os pensamentos é algo importante. A Bíblia está falando aqui que o nosso coração é corrupto e enganoso. Mas a Bíblia fala também que aqueles que conhecem Jesus precisam ser o quê? Transformados pela renovação da vossa mente. Transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quais são os pensamentos? O que nós temos pensado? E a partir daquilo que nós temos pensado, como nós temos vivido de maneira a agradar a Deus? Gente, Deus conhecia a nação de Israel, Deus conhece cada um de nós, sabe o quanto nós somos falhos, pecadores, mas o que Ele quer de nós é aquilo que
Davi era. Qual que era a diferença de Davi para Saul? No meu ver, os pecados de Davi são infinitamente maiores do que os de Saul. Olhando de modo prático, adúltero, assassino, mentiroso. Saul é orgulhoso, mas tinha uma diferença muito grande. Davi, mesmo pecador como qualquer um de nós, era alguém que reconhecia a soberania de Deus, o poder de Deus, a grandeza de Deus, e todas as vezes se voltava para Deus como alguém arrependido e contrito, e alguém que queria ter uma mudança de vida. Por isso que Davi é chamado o quê? O homem segundo o coração de Deus. Irmãos, sem dúvida nenhuma, eu acho que o que Deus espera de nós é apenas que nós tenhamos um coração como o coração de Davi. Que tem um coração corrupto, enganoso, mas que agora, de maneira nenhuma, não recorre a outros meios, não recorre a outras pessoas, não recorre a outros homens, não recorre a governos, a pessoas, mas recorre a quem? Ao Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Essa é a diferença. Aonde está a nossa confiança? Em quem nós confiamos? A quem nós recorremos? Com quem nós andamos? De quem nós falamos? Nossa, mas aqui ó, pelo amor de Deus, agora nós estamos fritos. Entrou o PT no governo, agora não estamos enrolados. E Deus fica onde isso aí? Podia ser melhor? Podia. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar com quem de fato, de verdade, governa. Que é Deus. Ah, mas a guerra, não sei lá onde, isso, aquilo e tal. Gente, é isso mesmo, está escrito na Bíblia, está profetizado. Se não quiser participar, não sei quantos que vai ter que ir não, porque está difícil. É isso. É uma questão de confiança. É uma questão de a quem recorrer. E aqui, Deus trata de uma maneira muito severa e sincera com a nação de Israel. Falando uma coisa muito importante. Que do mesmo jeito que ele é juiz para punir, como ele fez com a nação de Israel, ele fala aqui uma coisa muito importante. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, os próprios pensamentos. Isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. De maneira muito geral, né, a gente vê as pessoas querendo muitas coisas de Deus. Pede daqui, pede dali, e a gente pede um monte de coisa, quer um monte de coisa, quer isso, quer aquilo, né? A palavra de Deus diz, antes da sua palavra chegar na sua boca, eu já conheço toda. Deus já sabe já o que você quer, o que você precisa. A Bíblia fala, antes de chegar a palavra na sua boca, ele já conhece ela todinha. Agora, eu esquadrinho o seu coração, eu prosto seus pensamentos, para dar, segundo o meu querer, segundo a minha soberania, cada um segundo o seu proceder. Que proceder? O proceder de depender do Senhor. O
o proceder de buscar no Senhor, de confiar no Senhor, de manifestar a sua fé, a sua dependência, a sua devoção, a sua confiança. Não estou falando aqui de boas obras no sentido, né? Ah, fulano é bonzinho. Não é isso. Porque aqui, Israel estava recebendo a sua punição pelo seu proceder. E o seu proceder foi trocar a sua confiança em Deus por outro. Maldito o homem que confia no homem, não confia em mim. É isso. Maldito cada um que confia em si mesmo, que confia no dinheiro, que confia no governo, que confia nos outros, e que deixa de confiar no Senhor. Para dar cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Que fruto das suas ações? Ações de dependência, de confiança e, acima de tudo, de fé. A palavra de Deus diz que a fé, irmãos, é sem fé, impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como. E a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. E as obras nada mais são do que a manifestação da sua fé. Então, irmãos, eu acho que esse texto nos convida, assim, a gente ser um pouco mais realista com as coisas. Seja mais sincero com Deus. A gente precisa ser mais sincero, a gente precisa ser mais realista. Às vezes parece que a gente vive num mundo, né? Ai Deus, eu preciso de tal coisa, faz tal coisa por mim. Gente, Deus sabe de tudo, já sabe o que você precisa, o que você não precisa, o que você quer, o que você não quer. Não fica com essa ladainha, não. Manifesta a sua confiança, a sua dependência, Senhor. Eu confio no Senhor, o Senhor tem o melhor para mim. Senhor, eu passei por isso, por aquilo. Senhor, faz segundo o seu querer, a sua vontade. Senhor, se tem algo em mim que tem desagradado, que tem me separado, me afastado, Senhor, mostra para mim aonde eu preciso consertar a minha vida, aonde eu preciso estar limpo, aonde eu preciso ser moldado. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se o Senhor tem permitido eu passar por alguma situação, mostra aonde eu tenho errado, aonde eu... É isso que Davi fazia. Salmo 51. Compadece-te de mim, Senhor, segundo as multidões dos meus pecados, enquanto eu calei os meus pecados, secaram meus ossos. Compadece-te, meu Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Coloca 4. Pequei contra ti. Isso é muito importante. Contra ti somente? Pô, mas adulterou lá, pôs Urias para morrer. Mas o que ele fala? Antes de tudo, ele pecou contra quem? Contra Deus. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Essa é a diferença de Davi para Saul. Essa é a diferença de quem confia em Deus, de quem busca em Deus, de quem não confia em Deus. Irmãos, para a gente não se estender muito, quero terminar dizendo justamente isso. Como nós temos colocado as nossas orações, nossos pensamentos diante de Deus, a nossa vida diante de Deus, no sentido de sermos mesmos limpos, sinceros. Às vezes a gente está ali errando, pecando, está fazendo uma média, tentando fazer curva com Deus. Ah, mas eu fiz aquilo ali de errado, mas eu fiz isso aqui de bom. Vamos fazer uma média aqui, quem sabe Deus não está vendo aquilo ali.
e aqui é bênção, e ali vai. Gente, esse é o ser humano. Mas esse é o jeito que a gente lida com as pessoas. Não é o jeito que a gente deve lidar com Deus, porque Deus é Deus, Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. E Ele se irrita com isso. Porque parece que a gente não conhece Deus de verdade. E um dos atributos, um dos maiores atributos de Deus é a onisciência, a onipresença. Não tem como enganar Deus. Que a gente não caia no mesmo laço que Israel, de deixar de depender sempre de Deus, passar confiado em outras coisas, pessoas, homens, riquezas, dinheiro, governos, para que a gente possa ser realmente alguém bom. Somente o Senhor. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar? Senhor, nós louvamos ao Teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por estar aqui mais uma vez nessa noite, na Tua casa. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus, que nos ensina, que nos mostra quem o Senhor é, que mostra a Tua verdade, que mostra segundo o Seu proceder, mas que mostra, acima de tudo, ó Pai, o quanto o Senhor é um Deus misericordioso, bondoso. Porque mesmo conhecendo a cada um de nós, falhos, pecadores, o Senhor se revelou a cada um de nós, decidiu dar aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, como resgate pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Ó Pai, assim como Davi disse um dia, cria dentro de nós, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável, Deus, capaz de depender do Senhor a cada momento, capaz de colocar em todas as situações a nossa confiança no Senhor. Um coração, sim, Pai, de natureza enganosa, corrupta, mas que a cada dia tenta estar mais puro, mais perto do Teu querer, da Tua vontade. Um coração que depende mais do Senhor, um coração que busca mais fazer a Tua vontade do que a nossa. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito, Deus, que habita em cada um de nós, possa nos capacitar a cada momento a viver uma vida, ó Pai, mais dependente do Senhor. Conviver, ó Deus, que agrada ao Senhor com a nossa fé, que agrada ao Senhor com a nossa obediência, que agrada ao Senhor com o nosso viver. Ó Pai, sonda os nossos corações. Se tem algo, ó Pai, que tem impedido a cada um de nós de ter uma limpa comunhão com o Senhor, o Senhor trabalha, ó Deus, as nossas mentes, a fim de que possamos, ó Deus, transformar, ó Pai, os nossos pecados, ó Deus, em coisas passadas e terrenas. E que possamos buscar cada dia viver uma vida que seja irrepreensível aos Teus olhos, ó Pai. Mostra a cada um de nós como devemos andar. E nos incomoda a cada dia, Pai, a apresentar todas as nossas orações, os nossos pecados, as nossas falhas diante do Senhor, que é o único capaz, ó Deus, de perdoar, de colocar no esquecimento as nossas falhas. Tudo isso, Senhor, nós louvamos, nós te agradecemos, porque temos um Deus vivo, que se faz presente aqui, que ouve as nossas orações. Tudo isso nós te louvamos, te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, demonstrado na entrega de Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo,
que tem derramado superabundante graça a cada dia sobre as nossas vidas, e tem feito presente em nós, na pessoa de Deus, do Espírito Santo, a nos ensinar, consolar e nos guardar até o dia da tua vinda. Que assim seja com a igreja de sempre. Amém. Amém. Irmãos, passemos um minutinho. Aviso então